A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é a missionária Aldineia. Sejam todos bem-vindos à EBD Online da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, a qual tem por pastor-presidente pastor Isaías do Prado e pastora Deusirene do Prado. Estudamos a lição da editora Betel, a qual tem por comentarista o bispo Abner Ferreira, e está com a temática Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Estudaremos nessa oportunidade a lição de número 7, a qual tem por tema Deus peleja pelo seu povo. Amém? Temos mais uma vez conosco o nosso parceiro, que é o evangelista e teólogo divino Henrique, o qual abordará tópicos e subtópicos da lição. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, parceiro. Muito obrigado, eu agradeço o convite e paz do Senhor a todos. Amém. Vamos orar a Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos pela oportunidade de aprendermos de Jesus, pelo privilégio de falarmos do Senhor, pela alegria do Espírito Santo que inunda o nosso ser, pelo privilégio de te ter como Deus. Pai, abre nossa mente, dai-nos do teu entendimento, do teu conhecimento, da tua sabedoria, aplaca o furor do inimigo da nossa alma e nos conceda a vitória, que é ter Cristo Jesus entronizado, enraizado, arraigado nos nossos corações, que possamos aprender dele e executar suas ordenanças com alegria, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos à leitura da lição. Nesta oportunidade, o Senhor peleja pelo seu povo. Lição de número 7. Texto áureo. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versos 24. Verdade aplicada. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Objetivos da lição: mostrar que o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Temos por texto de referência 2 Crônicas, capítulo 17, versos 2. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Versos 3. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou aos Balaíns. Versos 4. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Verso 5. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Verso 6. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Amém? Amém. Comentarista divino. Bom, introdução. Deus criou para que o adoremos. Nessa lição, ele vai tratar como a adoração ela é extremamente importante para uma vida bem-sucedida com Deus. Aqui, nessa história dos reis de Judá e nos reis de Israel, quando eles se separaram, e também quando Israel era um reino unido, a maneira que os reis lidaram com Deus, lidaram com a palavra e lidaram com as religiões pagãs e os ídolos pagãos, isso é uma maneira que Deus tem nos mostrado como que deve ser a nossa vida. Mostra para nós qual que é a consequência de estarmos caminhando com Deus em adoração ou quando estarmos adorando a outros deuses. Então, essa história dos reis mostram qual que é a consequência espiritual e natural da adoração a Deus. Aí você pode me dizer, mas eu não adoro deuses pagãos. Bom, quando a gente, no desenvolver da lição, a gente vai entender que adoração
significa estar debaixo de alguma coisa. Porque quando eu estou adorando, eu estou colocando essa pessoa, ou esse ser, ou essa coisa acima de mim, e eu estou me sujeitando a ela. Às vezes a gente pensa, que adoração é só louvor. Verdade. É só cantar. A música faz parte da adoração, mas a música não é a adoração. Ela não abarca toda a adoração, é apenas um elemento da adoração. Então, a verdadeira adoração é quando nós nos sujeitamos àquilo que nós adoramos. Bom, e aqui nessa lição nós vamos tratar sobre o rei Josafá. O rei Josafá, ele reinou em Judá por 25 anos, entre 872 a 848 anos antes de Cristo. Ele sucedeu seu pai Asa. Asa, ele sucedeu Abias. Abias sucedeu Roboão, e o Roboão sucedeu Salomão. Então, ou seja, até Salomão o reino estava unido. Então, a partir de Roboão, o reino se desviou. Então, o reino se dividiu. Então, houve duas linhagens reais. Uma no sul, que é do reino de Judá, essa permaneceu sob a linhagem de Davi. E Deus agiu através dessa linhagem, porque as pessoas que compuseram essa linhagem, uns buscavam Deus, as outras uns não buscaram. Enquanto que lá no reino do norte, a começar de Jeroboão, todos eles não buscaram ao Senhor. Mesmo que tivesse recebido promessas, mesmo que tivesse recebido revelações, orientações, mas eles não serviram a Deus. Eles preferiram servir a outros deuses. E assim houve uma sucessão de linhagens. E, por fim, em 722 anos antes de Cristo, veio a Assíria e acabou com o reino do norte. Enquanto que o reino do sul demorou ainda mais alguns anos, veio a Babilônia, e mesmo com a Babilônia, Deus restaurou o reino de Judá, e nós chegamos até Jesus Cristo. Então aqui, Josafá, ele ainda estava próximo de Salomão e de Davi. Então a figura de Davi ainda estava muito forte na memória do povo. E aqui nós vemos que Josafá, quando ele tomou posse, ou melhor, ele foi coroado, ele passou um certo tempo reinando junto com seu pai, Asa. Asa, ele buscou a Deus, ele serviu a Deus. No entanto, no final da sua vida, ele não se sujeitou ao tratar de Deus. Então, Deus acabou permitindo que ele sofresse de uma grande enfermidade nos pés. E assim, Josafá reinou junto com ele por algum período de tempo. E nesse momento, o reino do sul estava em guerra com o reino do norte. E assim, Asa estava em guerra com o rei Baasa. Então, quando Asa faleceu e Josafá foi coroado, a primeira atitude que ele teve foi de fortificar a fronteira, ou de se preparar para uma guerra que já estava acontecendo com o reino do norte. Então, assim, lá no tópico 1.1, nós vemos que Josafá, ele era herdeiro de Davi, ele conhecia toda a revelação de Deus em Davi, a promessa de Davi. Ele estava vendo o que estava acontecendo no reino do norte, porque o reino do norte, ele tinha se desviado do propósito de Deus, e lá estava com uma grande instabilidade política. Ou seja, as linhagens se sucediam uma a outra. Vinha um rei, tinha um filho, aí um se rebelava, matava a família do rei e se tornava um novo rei. E assim foi até chegar junto a Baasa. E assim, Josafá, ele começou o seu reinado sendo pressionado por uma guerra com os seus irmãos. Bom, aqui, mas passando-se um certo tempo, aqui ele pôde observar que o rei Acabe, ele estava desviado do caminho do Senhor, porque ele se casou com Jezabel.
E Jezabel introduziu o culto a Baal no reino do norte. E naquele momento ele pôde observar, Josafá, que Acabe não estava indo bem. Por quê? Porque a maneira que ele estava vivendo estava trazendo sobre si o juízo de Deus. E ele tinha essa consciência. Josafá tinha essa consciência. E assim, a gente vê aqui que diz o seguinte: e no terceiro ano do seu governo, enviou seus príncipes e sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao seu povo. Então, nesse momento, Josafá, ele tinha plena consciência que para ele permanecer reinando, permanecer em paz e permanecer em prosperidade, tendo um reino sólido e um reino que fosse bom para todos, ele tinha que se estabelecer em algo firme. Ele tinha que se estabelecer em algo que desse condições para que ele pudesse viver em paz. Então, a única coisa que ele entendeu, que ele aprendeu com seu pai Asa, porque ele teve grandes experiências, porque Asa, o seu pai, ele enfrentou um exército de 1 milhão de soldados e Deus o deu vitória a ele. Então, nesse momento, Josafá sabia o caminho para permanecer vivo e próspero: ensinar o caminho do Senhor. Naquele momento, Israel vivia uma teocracia. E essa teocracia exigia que o rei servisse a Deus e ensinasse o povo de Israel e assim o povo de Judá os caminhos do Senhor. Então, Josafá estava cumprindo com seu propósito. No tópico 1.2, diz o seguinte: seja bom, mas não seja tolo. Aqui nesse momento, o comentarista fala sobre a aliança que Acabe fez com Josafá, onde Josafá recebeu como nora a filha de Acabe, que era Atalia. Então, assim, Atalia casou-se com seu filho Jeorão. E assim, eles fizeram um acordo de paz. Então, nesse momento, a gente vê que Acaz, ele procurou a paz. Está certo. Ele tem que ter paz entre si, entre eles e os seus vizinhos, e ainda mais com seu irmão, que era a tribo do norte. No entanto, nesse momento, o que a palavra do Senhor nos revela é que nós devemos buscar, sim, a paz, mas não a qualquer custo. A paz, ela só é duradoura, ela só é verdadeira, e ela realmente só traz a paz que nós esperamos quando essa paz ela é firmada na palavra do Senhor. Porque se isso não acontecer, isso não vai dar certo. Então, e o que aconteceu com isso? Houve um jugo desigual. Qual que é o jugo desigual? As trevas junto com a luz. Enquanto Acabe, além de servir a Baal e perseguir os profetas do Senhor e os matava, então nós tínhamos Josafá que promovia justamente aquilo que Acabe estava perseguindo. Então, ou seja, era uma aliança impensável, pessoal. Sim, não certeza. tem como. Não tem como eu fazer uma aliança com alguém que está indo contra a minha essência. E foi isso que ele fez. Então, na ânsia de Josafá de fazer uma aliança de paz, ele acabou aceitando coisas que não deveria aceitar. E nós chamamos isso de jugo desigual. A gente vê isso lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem um fiel com o infiel. Também a palavra de Deus fala lá em Efésios que nós estamos em guerra. E a nossa guerra é muito mais do que com as pessoas ou com as instituições humanas. A nossa guerra é contra um reino espiritual. Com certeza. É contra seres espirituais. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, não tem como estarmos em paz. Nós temos que estar sempre em guerra. Não por nós mesmos, mas pelo inimigo que está sempre ao nosso redor querendo nos destruir.
a palavra de Deus fala que a gente sempre tem que procurar a paz naquilo que for possível. Agora, quando não for possível, então é guerra. Então, e o que é a guerra, então? A guerra é eu ofender? É eu tirar a vida do meu inimigo? Não. A guerra aqui é muito mais profunda do que a troca de tiros, a troca de golpes de armas brancas ou troca de bombas atômicas. Não. A guerra aqui é entre a luz e as trevas. Todas as outras guerras são consequência desse princípio. Nós pertencemos ao reino da luz. E o reino das trevas sempre vai querer nos destruir. Então, por isso que nós não podemos fazer um acordo de paz com as trevas. Não existe, não existe aliança com as trevas. Interessante, né, evangelista divino, que o fracasso, ou digamos aí, o desagradar a Deus por parte de Josafá, foi porque ele não buscou a orientação da parte do Senhor, né? Foi um homem que propôs buscar a Deus, agradar ao Senhor, mas na hora de formar uma aliança com Acabe, não buscou a orientação da parte do Senhor. Isso mesmo. Por quê? Porque ele estava acreditando, você sabe no quê? Ele estava acreditando na força do seu braço. Ele estava querendo vencer essas batalhas com recursos meramente naturais. Você utilizar os seus recursos naturais está errado? É claro que não. Não está errado. Você tem que usar os seus recursos naturais. Deus te deu isso. Só que esses recursos naturais só podem alcançar a potencialidade deles se eles forem orientados por quem? Por Deus. O que Josafá deveria ter feito com Acabe? Quando eles estavam lá fazendo esse acordo de paz, ele deveria ter falado para Acabe: Acabe, vamos fazer um acordo? Vamos. Você quer a paz? Eu também quero a paz. Mas eu não vou dar o meu filho em casamento à sua filha. Por quê? Porque a sua filha serve a Baal. A sua esposa serve a Baal. Você serve a Baal. Agora, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança que foi feita lá no Monte Sinai. Então eu não posso fazer isso. Agora, nós podemos fazer um outro tipo de aliança. Vamos demarcar uma fronteira. A gente demarcando essa fronteira, eu vou respeitar o seu espaço e você respeita o meu espaço e vamos viver em paz. Mas não, ele não quis fazer isso. E como a palavra de Deus diz, missionário, que um abismo sempre chama outro. Com certeza. E quando ele fez essa aliança com Acabe, o que Acabe fez? Chamou Josafá para entrar numa guerra que não era dele. E só que ele foi tão coagido pelas circunstâncias que mesmo quando ele pediu a orientação de Deus através do profeta Micaías, ele não teve força de ser contra Acabe. Então ele foi para o campo de batalha e só não morreu porque Deus teve misericórdia. Então, irmão, aqui é para encerrar esse tópico ponto 1, e eu só consigo ter consciência de como eu devo fazer uma aliança correta quando eu conheço Deus, quando eu conheço a palavra revelada. Porque é Ele que me mostra o caminho da luz, é Ele que me mostra o caminho das trevas. Então, quando eu conheço o que Deus revela na sua palavra, e quando eu conheço aquilo que Deus me revela de um discernimento espiritual que eu tenho, quando eu tenho um relacionamento com Ele, aí sim eu posso escolher certo. E como que eu tenho esse discernimento? Como que eu aprendo? Quando Deus nos repreende. Repreender não é ruim. Repreender é correção. Quando alguém vem e te fala, esse caminho que você está seguindo não vai dar certo, o caminho certo é esse. Quando você entende a correção como uma orientação que vai te levar você ao sucesso, aí você já não vai achar ruim a repreensão. Tá? Missionário? Amém. Tudo é uma questão de visão, de Isso entendimento, mesmo. né, evangelista divino? Então eu posso entender a correção como ato de punição ou como ato de amor da parte de Deus para a minha vida. Porque Ele só corrige aquele que ama, né? Isso mesmo. Tópico 2 vai nos falar a respeito de não andar fora da vontade de Deus. Estamos vendo que o rei Josafá assumiu o reinado de Judá, está reinando e propôs no seu coração a ser fiel a Deus,
a render uma adoração sincera ao Senhor, e não somente ele, mas trazer todo o povo de Judá a uma adoração única e eficaz ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Só que Josafá também vai ter uma postura que não vai agradar ao Senhor, a sua ingenuidade, né? Ele não age com prudência. A palavra do Senhor nos adverte para sermos simples como a pomba, mas também extremamente prudentes como serpentes. Isso mesmo. E pelo fato de Josafá ter agido com uma certa ingenuidade, como já bem dissera o evangelista divino, ele vai fazer uma aliança, querendo promover a paz na junção do reinado de Israel. Aparentemente, o desejo do coração de Josafá era muito bom, mas, como já bem dissera, o fato de treva e luz não terem o mesmo jugo, isso não foi possível de obter vitória. Então, assim, a intenção do coração de Josafá era unificar, era agradar, era paz, era união, era alegria, era gozo. Mas o que estava no coração do rei Acabe, o rei o qual nós estudamos lá na lição passada, a qual a sua esposa Jezabel levou uma adoração ao reinado de Israel, uma adoração pagã, instituiu Baal como Deus da nação de Israel. Esse rei tinha voltado, corrompido o seu coração, tomado Baal como seu Senhor, como Deus, e não se arrependeu disso, e não voltou o seu coração para o Senhor, enquanto Josafá não. Josafá estava na presença de Deus, Josafá queria adorar o Senhor, queria levar a nação de Judá a uma adoração perfeita. Então essa aliança com jugo desigual foi que não agradara ao Senhor, e não agradou a Deus por quê? Porque ele não buscou orientação da parte do Senhor, como também já tivemos a oportunidade de comentar, certo? Davi, quando teve essa mesma postura de Josafá, que não buscou a Deus, quando foi buscar a arca da aliança na terra dos filisteus para levar para Jerusalém, parecia ser algo muito bom, muito positivo. O que ele queria era restituir a presença de Deus para a terra de Jerusalém, a qual o Senhor disse que estaria naquela cidade, a qual o Senhor tinha instituído aquela cidade por ele. Mas a forma que Davi trouxe a arca da aliança não agradou ao Senhor. Davi era um homem que orava a Deus 7 vezes por dia, o Salmo 119 vai nos dizer isso. Mas para buscar a arca da aliança da terra dos filisteus para Jerusalém, Davi não ora a Deus. Davi não busca a orientação da parte do Senhor. Pega um carro novo, coloca a arca do Senhor, aparentemente estava tudo certo, mas Deus vai parar Davi. Vai haver morte de Uzá, porque um homem infiel tocou na presença de Deus, tocou na arca que simbolizava a presença do Senhor. Davi vai ter que deixar a arca do Senhor na casa de Obed, vai ter que voltar para Jerusalém, ler os livros de crônica, orar a Deus para descobrir nas passagens como trazer a arca da aliança para Jerusalém. E a arca da aliança deveria ser trazida por homens santos, por sacerdote, aleluia, por levitas, por ombros de homens, porque a presença de Deus não tem que ser carregada em objetos, a presença de Deus tem que ser carregada pela minha vida e pela tua. Nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando Josafá teve essa postura de Davi de não orar, de não buscar a orientação de Deus e de instituir uma aliança com um rei pagão, Deus não agradou dessa postura de Josafá. E ele unificou essa aliança, como nós já até citamos, entregando o seu filho em casamento. Ele uniu as duas famílias. Não foi uma aliança passageira, foi uma aliança com família. Uma aliança política, né? E nós vamos ver que mais à frente essa aliança trouxe uma destruição a toda a descendência de Josafá, ficando somente um para contar a história, porque fez uma aliança fora do propósito de Deus. O que a lição vem nos ensinar com os erros de Josafá? Tópico 2.1, o grande erro de Josafá, como nós já estamos falando, o erro de Josafá foi fazer aliança com o reino das trevas. Foi constituir
aí uma aliança com um jugo extremamente desigual. O rei de Judá permitiu que seu filho, o rei Josafá, permitiu que o seu filho, Jorão, casasse com Atalia, filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, a qual desagradou muito ao Senhor essa aliança a qual Josafá constituiu com o rei Acabe. Tópico 2.3. Escolhas erradas propiciam fracasso. Temos constantemente diante de nós o direito da escolha, o direito da decisão. Deus diz isso para nós. Eu coloco diante de vocês todos os dias a vida e a morte. Isso mesmo. A bênção Escolha a bênção e a maldição. Escolha. Agora ele é tão bondoso que ele disse: eu vos aconselho a escolher pela vida. Entende? Então, as nossas escolhas têm que ser pautadas na palavra de Deus. Tem que ser pautada nos valores os quais o Senhor tem colocado nos nossos corações através do Espírito Santo, através da sua palavra. Por não buscar essas orientações dentro da palavra, com os anciões de Israel, com os profetas de Deus, Josafá teve fracassos, e fracassos grandiosos, porque não buscaram a orientação da parte do Senhor. Josafá prontamente se disponibilizou aí com Acabe. Nessa aliança, o que Acabe faz com Josafá? O chama para guerrear contra Ramã de Gileade. Uma guerra que não era de Josafá, era uma guerra de Acabe. Isso mesmo. E Josafá é induzido por Acabe, porque quando ele sobe para Israel, o que Acabe vai fazer? Vai matar bois, vai matar carneiro, para induzir, para agradar, para seduzir Josafá. E nesse encontro é que Acabe chama Josafá para pelejar contra Ramã de Gileade. Na verdade, missionário, ele arma uma armadilha. Exatamente, contra Josafá. Isso mesmo. Nós estamos vendo que o intuito do coração de Josafá era muito positivo, era muito bom. Mas olha o que o inimigo está fazendo, preparando uma armadilha. E por que Josafá caiu nessa armadilha divina? Porque ele não seguiu a orientação de Deus. Exatamente, por não buscar a orientação de Deus. E olha que ele recebeu a orientação de Exato. Deus. O profeta Micaías falou assim: não vá, porque ali vocês vão perder a batalha. Isso, ou seja, Deus não está nessa batalha. Não é em todas as batalhas que Deus está. Tem batalhas que nós entramos por falta de orientação. Isso mesmo. Tem batalha que entramos por ignorância, por dureza de coração, por soberba, por prepotência, por arrogância, por falta de compreensão, de humildade. E essa batalha a qual o rei Josafá está entrando contra o rei de Ramã de Gileade é exatamente por esses critérios. O coração de Acabe era endurecido, o coração de Acabe era mau, e Josafá vai entrar em uma peleja a qual ele não precisava ter entrado. O apóstolo João, ele vai falar, missionária, sobre a amizade do mundo. Exato. A amizade do mundo, essa amizade, ela nos amarra de tal maneira que ela nos conduz àquilo que é contrário a Deus. Aí você me pergunta, o que é a amizade do mundo? O mundo, segundo a perspectiva bíblica, é todo o conjunto de ideias, Sim. de pensamentos, de conduto que vai contra a palavra de Deus. Exato. Então, o mundo não é a criação de Deus, mas é toda a estrutura rebelde contra Deus. E nós vivemos num mundo rebelde. Com certeza. Os valores desse mundo são contrários à palavra de Deus. Tanto é que hoje esse mundo luta contra Deus, persegue Deus. Onde fala que fala de Jesus, que fala de Deus, que fala dos princípios da palavra, o que eles fazem? Eles perseguem, sem dó nem piedade. E o que o povo de Deus está fazendo? Fazendo aliança. Em vez de marcar a posição dizendo o seguinte: vocês querem servir as trevas? Sirvam, mas eu não. Tem que fazer como Josué se posicionar. Isso mesmo. Aí, ó. Se posicionar diante da nação israelita e dizer: bom, se vocês querem servir a outros deuses, aí é com vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. É uma questão de decisão, de posicionamento. Qual foi o posicionamento de Josafá diante dessa aliança? Ele se sujeitou aos caprichos das trevas. Exatamente.
E quando nós nos sujeitamos ao capricho das trevas, o que a treva torna-se nossa? Nosso Deus, nosso Senhor. E, na verdade, as trevas, elas nos envolvem tanto que ela nos conduz para a morte e nós nem vemos. Exatamente. Olha o que aconteceu. Acabe tramou a morte de Josafá. Verdade. Aí, pela misericórdia de Deus, porque Deus é muito bom, Josafá vai para a peleja, Acabe se disfarça, mas mesmo assim morre na peleja. Josafá clama a Deus nessa peleja e Deus usa de misericórdia, ele dá o escape. Mas nem sempre nós temos essa oportunidade de voltarmos a Deus. Por isso, o mais sensato é nunca sairmos do propósito de Deus. É nunca entrarmos em situações as quais o Senhor não nos orientou, não nos disse, aqui você pode entrar. Nessa guerra você pode ir, que é sua, que eu estou contigo. Nessa você pode recuar, porque eu não te darei vitória. Eu não quero nessa situação você entrando. Eu não te quero nesse local. Quantas pessoas estão aí mortas? Umas já mortas mesmo de ordem física, outras mortas de ordem espiritual, porque entraram em guerras quais o Senhor não queria que eu entrasse. E por que entrou? Porque não ouviu a voz do Espírito de Deus, que ainda clama nos nossos dias. Isso mesmo. Que ainda insiste conosco a ouvirmos de Deus e a aprendermos do Senhor Jesus. Então, a escolha errada propicia ao fracasso. Tá bom? A escolha errada de Josafá em ter uma aliança com um rei pagão, com as trevas, lhe propôs um fracasso grandioso, tanto de ordem espiritual quanto de ordem financeira, porque o prejuízo foi grandioso. Tópico 3, Evangelista Divino. Antes de ir para o tópico 3, sim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, aqui até a revista faz referência a ela, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. E também, Jesus fala lá em João sobre a amizade com ele, com Jesus. Ser amigo de Jesus é obedecer a Jesus. Sim. Só que para obedecer a Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Exatamente. Então, quando eu conheço a Jesus e eu obedeço a Ele, eu sou amigo dele. Sim. Agora, da mesma forma que ser amigo de Jesus é conhecer Jesus e obedecer a Jesus, ser amigo do mundo é conhecer o mundo e obedecer o mundo. Então, essa que é a grande questão nesse ponto. É a questão da amizade. Isso. Com quem você vai andar, com quem você vai dar ouvidos. Se é as trevas ou se é a luz. Bom, uma batalha épica. O melhor de Deus é que Deus sempre nos dá várias oportunidades. Quando um filho de Deus cai, antes de cair, Deus já deu muitas chances. Deus já orientou muito, já falou bastante. Só que esse filho de Deus, ele não obedeceu, não quis ouvir, não quis entender. Por isso que Paulo sempre fala na renovação da mente. Então, a salvação, o novo nascimento, é um espírito, nosso espírito estava morto, que voltou. Sim. Agora, a nossa mente já requer de nós uma submissão dos nossos valores, dos nossos pensamentos à vontade de Deus. Então, eu só consigo obedecer a Deus se eu deixar Deus trabalhar a minha mente. Quando eu permito que Ele leve a minha mente a cativo, como o apóstolo Paulo afirma, Isso mesmo. Aí você me pergunta, e como que isso acontece? Primeira coisa, o João Batista e Jesus, quando eles iniciaram os ministérios dele na terra, eles iniciaram como? Anunciando o arrependimento. E o que houve com Josafá? Arrependeu-se. Olha só, Josafá se arrependeu de seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. Então isso que é o mais extraordinário de Deus. Deus, ele não é um pai carrasco, ele não é um juiz implacável, ele não é um algoz que não tem dó nem piedade, de forma nenhuma. Deus,
além de ser o Criador dos céus e da terra, é aquele que busca o perdido. É aquele que ama o perdido, mesmo o perdido o odiando. Deus é aquele que enviou Jesus para que todos que crerem nele sejam transformados em filhos de Deus. Glória a Deus. Então Deus é o nosso Pai que nos aceita e nos ensina o caminho certo, que caminha conosco, que fala conosco, que estende a mão para nós quando nós caímos. Glória Só a que Deus. também chega a um certo ponto que Deus fala, como um pai sábio fala para o seu filho: meu filho, chegou ao ponto de você aprender uma lição, a lição da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Eu posso te ajudar até um certo ponto, mas quando passa desse ponto, você tem que arcar com as suas consequências. Por isso que Deus fala lá em Deuteronômio sobre a questão da bênção e da maldição. E qual que é a vontade de Deus? A vida. A vida, A a bênção. bênção, sem sombra de Pensamentos de paz, como diz Jeremias. Amém, sim. E É ele o que pensa Deus tudo isso de nós. Mas só que para isso, Deus requer de nós uma atitude. Qual que é a atitude? De submissão à direção dele. De submissão à vontade dele. E isso só se torna possível quando eu deixo a mente de Cristo adentrar na minha mente. O que é isso? É que os meus valores, os meus sentimentos, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo, o tesouro da minha vida, seja aquilo que Deus me der. Porque quando isso ocorre, eu consigo me submeter a Ele. Agora, quando isso não ocorre, não adianta eu caminhar com Deus. Sim. Porque mais cedo ou mais tarde eu vou fazer que nem Judas Iscariote. Eu vou vender por 30 moedas de prata. Ou menos. Sim, verdade. Bom, então, esse é outro aspecto que eu achei interessante sobre esse tópico 3.0, é que aqui, essa mudança, essa batalha épica, o que é uma batalha épica? Uma batalha grandiosa. Essa batalha grandiosa que é a sua vida, a minha vida e a sua vida, porque afinal de contas a sua vida é o seu maior bem. Com certeza. A minha vida é meu maior bem. Então, essa batalha épica, que é a batalha da sua vida e da minha vida e da sua vida, ela só é vencida com conhecimento, com arrependimento, com fé e com obediência. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isaías 29:13. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias. Então, quando nós somos confrontados com as nossas limitações, com a nossa falibilidade e com a corrupção do nosso coração, só nos resta uma tábua de salvação. Qual que é essa tábua de salvação? Jesus. É Deus. Então, isso é a essência de Josafá. Por isso que Josafá ele foi grande. Por isso que ele foi extremamente vencedor. Porque ele entendeu isso no íntimo dele, no coração dele. Então, isso tudo vai me trazer o quê? Olha só. Oração e jejum. O jejum, ele é extremamente importante. Por quê? Porque nós nos humilhamos diante de Deus. O jejum não é uma maneira de eu forçar a Deus a agir. É uma maneira de eu dizer para Deus: Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. O Senhor pode e eu não posso. Eu preciso da sua ajuda. Por favor, me ajude. A oração, nem toda oração Deus ouve. Sim. Nem toda. Por quê? Porque, como diz o apóstolo Tiago, nós oramos errado. Sim. Não sabemos nem pedir. Isso mesmo. E também, como Jesus falou lá sobre o fariseu e republicano, tem uns que oram dizendo para Deus: Senhor, eu mereço as suas bênçãos. Sim. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Forma. Josafá nunca falou: eu sou o rei, Senhor, o Senhor tem que me respeitar, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que ficar feliz para eu estar te servindo. Sim. De forma nenhuma. Josafá falou assim: Senhor, me ajuda, eu preciso da sua ajuda. E não só ele fez isso, como chamou todo o povo a fazer isso, missionário. Sim. Bom, aí aqui a gente vê o quê? Que atitudes para se galgar
a vitória. Então, quando os inimigos se uniram para destruir o Reino do Sul, aí ele já aprendeu a lição. Sim. Ele foi buscar Deus e falou assim, Papai do céu, o que eu faço agora? Aí Deus falou para Josafá, calma, Josafá. Dessa vez, você vai assistir de camarote o que eu vou fazer. Eu vou provar para você que a única aliança que você tem que fazer é comigo. Amém. Sou eu que vou te dar a vitória. Você lembra aquela aliança que você fez com Acabe? O que Acabe te fez? Te jogou para você morrer. Sim. E eu te salvei da morte. Agora eu vou te mostrar o que eu sou capaz de fazer por todas as pessoas que me buscam. Então Deus falou para Josafá, a única coisa que você tem que fazer é, vai no campo de batalha, vai que eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Chegando lá, em todo o percurso, eles foram adorando a Deus. Sim. Eles foram glorificando a Deus, porque Deus mandou, ó, vão me adorando, vão me glorificando. Só que aí a essência da adoração, do louvor a Deus, é quando eu conheço esse Deus e quando eu obedeço a Ele. Aí quando eu faço isso, eu consigo adorar a Deus. Porque adorar é muito mais do que uma música, é muito mais do que eu tocar um instrumento. Adorar é eu fazer uma aliança incondicional com Deus, amém, na qual Ele manda e eu obedeço. Sim. Interessante, Divino, que a adoração a qual o rei Josafá apresentou-se diante de Deus foi pautado na fé, foi pautado na obediência, foi pautado na palavra de Deus, foi pautada em elementos que verdadeiramente agradaram ao Senhor. Isso e mesmo. Nessa peleja, a qual veio 3 reinos contra Judá, como o Senhor dissera para Josafá, nesta guerra você não terá que pelejar, Josafá. Ficai quieto e vede o grande livramento. E assim eles fizeram. O que eles fizeram? Adorar a Deus. Se prontificou aí adorando ao Senhor. Se colocou de pé em clamor, em insistir diante de Deus, com a presença, com elementos que agradaram verdadeiramente ao Senhor. Como nós estamos falando, Josafá aprendeu com seus erros. Foi humilde o suficiente para admitir que havia feito algo que desagradou ao Senhor, mas que estava tendo a oportunidade de recomeçar e recomeçar de forma que agradava ao coração de Deus. Para concluir essa aula abençoada, que aqui fala, o Senhor peleja pelo seu povo. Aí você me pergunta, ou melhor, aí você nos pergunta, a mim e a missionária. Então, afinal de contas, quando é que Deus peleja por mim? Essa é a pergunta, não é? Sim. Afinal de contas, quando é que Deus peleja por você e por mim? A resposta é simples. Olha só o que eu anotei. Deus peleja por nós quando estamos debaixo da orientação dele. Amém. E olha só o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 21 e 22. Vou terminar essa lição com outro grande vencedor, com outro guerreiro extremamente vencedor, Josué. Olha só o que ele diz lá no versículo 21 do capítulo 3 de Deuteronômio. E o 22 também. Também dei ordem a Josué ao mesmo tempo, dizendo, os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus que agradeço. Henrique, que o Senhor muito o abençoa. Amém. Aprendemos nesta lição que a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa verdadeira adoração, nos leva a ter vitórias, e vitórias tanto neste reino quanto no eterno, que é a nossa salvação. Amém? Amém. Vamos orar, encerrarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, te rendemos graça pela vitória do Senhor ministrada aos nossos corações, porque nos ensinou que é necessário nos rendermos verdadeiramente a Ti
e buscarmos as orientações pautadas na Tua palavra e por meio do Teu Espírito, porque as mesmas nos direcionará à vitória. Abençoa Lares, Senhor. Abençoa todos os quantos estão ouvindo a Tua palavra neste momento. Agracia com Teu Espírito de força, de ousadia, de perspicácia, de coragem, de vitória, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Fica na paz do Senhor. Deus muito abençoa a sua vida. No nome de Jesus.